Olá, boa noite Edna, seja bem-vinda, boa noite queridos amigos, estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, um momentinho só. Adriana, boa noite, seja bem-vinda, estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça no projeto Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Hoje nós temos uma poesia diferente, fora do contexto de um outro livro. Olha só, nós vamos falar entre trovas e versos e viagens, acho que é alguma coisa assim. Depois eu vou fixar o comentário e a gente pode estar conversando sobre ele. Vamos lá, abriu meio sem querer aqui para mim também, viu gente? Eu vou falar para vocês, não sei se eu estava fazendo fixando comentário, não, Marquinho, Marcelo, Luciana, Silvia, boa noite, sejam bem-vindos, João Carlos, Will, boa noite meus amigos. Então vamos falar daqui a pouco de uma mensagem especial do nosso querido Jerônimo Mendonça, que está num outro livro, tá? Está num outro livro, que não este do Nicola. Eu falei, precisamos trazer essa mensagem novamente, porque ela é muito importante. Vamos terminando aqui de mandar os aviõezinhos. A gente se perde um pouquinho aqui. E vamos lá, pronto, mandei os aviões. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Adriana, já cumprimentei. Daniele, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda você também. E então vamos fixar o comentário, né? Vamos fixar o comentário. E aí vou dar os recados. 1, 2, 3 e fixei o comentário. Entre trovas e viagens, olha só. Entre trovas e viagens, estamos na live de número 63 desses 83 casos de Jerônimo Mendonça. Então mais 20 lives nós fechamos este livro aqui, Novos Casos do Jerônimo Mendonça, que quem ganhou no sorteio foi a nossa querida Carol Strebe. Olá Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Entre trovas e viagens, enquanto vocês vão chegando, eu vou dar uns recados antes de a gente entrar propriamente dita nesta mensagem, tá? Seguinte, dia 9 de fevereiro, próximo à quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu, Babi, do Ser Espírita, e o Anderson, do Gurizada Espírita, estaremos participando de uma roda de estudos do livro O Homem Integral, do projeto Ser Integral, pelo perfil Encontro.espírita. Este perfil Encontro.espírita são alguns amigos queridos que fazem parte, entre eles a aniversariante do dia, nossa querida Camila Tosini, de Curitiba, Paraná, João Carlos também, um outro integrante que está um pouco ausente dos nossos encontros, a Flavinha, Martielli, Babi e Anderson, do Gurizada Espírita, e eu também. O projeto Encontro Espírita era um projeto um pouco mais dinâmico. Nós começamos praticamente fazendo lives todos os dias, depois tivemos que reduzir por conta de alguns compromissos dos nossos integrantes,
e por conta disso nós tivemos que fazer uma redução, passamos de segunda a quinta, depois passou a ser segunda e quinta, e agora é uma quarta-feira por mês, não por ano, daqui a pouco vai ser por ano. Jacira, boa noite, seja bem-vinda, espero que esteja bem, que você esteja já em plena forma para fazer o seu projeto tão maravilhoso de divulgação da mensagem do Evangelho, né, Jacira? Então, quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, PM, né, 8h30 da noite, estaremos no Encontro Ponto Espírita e vamos falar do tema Ter e Ser, deste livro O Homem Integral, de Divaldo Franco, na psicografia de Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Quase boa, então tá bom, Jacira, então já está ótima. Gladys, boa noite, seja bem-vinda você também. E nós estamos então neste projeto do Encontro Espírita, como eu falei para vocês. Eu fiz uma postagem agora há pouco, no sábado próximo estaremos fechando o projeto de leitura do áudio e para o resto da vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, da editora O Clarim, de Matão. Então, a live de número 38, foram 38 semanas, quase uma gestação, podemos assim dizer, desse projeto. Durante 38 semanas fizemos a leitura e a postagem. E a mensagem final ela é muito bonita, muito tocante. Conversando uma vez com o Apolo, que o Apolo, eu encaminhei o livro para ele, né? Isabel, boa noite, seja bem-vindo. O Apolo gostou tanto da primeira mensagem, a carroça, como da última, a moeda. Foram as histórias que mais tocaram o nosso querido Apolo. Então, a moeda realmente é muito, muito interessante do ponto de vista de lição para as nossas reflexões. Todas as 38 mensagens do livro E para o Resto da Vida, aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar dia a dia, por sinal, nossa querida Clara tem feito a repostagem delas, de algumas anteriores, e é muito bom. Aqueles que tiverem vontade podem fazer a repostagem, compartilhar livremente, tá bom? Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. Então, nós teremos uma surpresa no final da live, que eu vou trazer uma poesia diferente, porque aqui é entre trovas e viagens, e eu lembrei que não dava para falar de trovas e viagens sem que a gente lembrasse dessa outra, que nós vamos falar no final. Morgana e Débora, boa noite, sejam bem-vindas. Então vamos lá, vamos ler esta mensagem muito interessante que o Jerônimo vai trazer para nós. Lembrando, como eu falei para vocês, que nós estamos no caso número 63, então daqui a 20 lives nós encerraremos este livro, como iremos encerrar no próximo sábado a leitura do livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues. Fica então o convite para vocês assistirem a live que nós vamos... A live não, eu vou fazer a postagem desta história, tá? O Dinei chegou agora e a Rose chegou também. Rose, aproveitando que você chegou, mande um recado para nossa querida amiga a Marilda, que ela me perguntou se eu poderia fazer uma live pelo centro de vocês, e eu fiz uma pergunta e estou aguardando o feedback dela. Aproveitando que você entrou na live, passa o recado. Marilda, o Aloysio mandou uma pergunta para você pelo WhatsApp, não foi nem pelo direct. O nosso querido Dinei, o baiano espírita, é o nosso próximo convidado, estará aqui conosco no dia 5 de março, falando a respeito daquele projeto que nós falamos já, que é o Refletindo com Amigos. E o tema, já vou dar o spoiler do nosso querido Dinei,
é o orgulho que habita em mim. Então, dia 5 de março, salvem essa data, Dinei, o nosso querido baiano espírita, que não é o Divaldo, mas é tão bom, tão amigo e querido como ele, estará conosco, o Dinei, então, falando sobre o orgulho que habita em mim. Quem de nós, né? Quem de nós não traz esse orgulho latente dentro da gente? O Everton está mandando beijos de luz para todos e a Luciana está aí cumprimentando os nossos amigos. Giane, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então ao caso 63, entre trovas e viagens. Durante as viagens para Uberaba, em meados dos anos 1980, além das costumeiras brincadeiras, Jerônimo e Márcia França iam improvisando trovinhas, em um duelo de bom humor e muita evangelização. Gracejavam sobre os problemas da existência, elucidavam questões espirituais, fazendo a alegria de todos. Em uma dessas viagens, Márcia França anotou as trovas improvisadas por Jerônimo com os seguintes versos. Então são as trovas do Jerônimo que a Márcia anotou. Esta trovinha singela que o meu coração diz encontra a mensagem bela que nos traz André Luiz. Eurípides Barçanufo, este grande trabalhador, com o evangelho no coração, distribuindo o amor. Jerônimo era apaixonado por versos e trovas, ditou várias mensagens espíritas em prosa, mas igualmente poemas belíssimos, crônicas, novelas e romances também fizeram parte de seu repertório literário tão versátil. Livânia Lins, boa noite. Mari, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, gente, olha só que coisa bonita, que coisa interessante essas trovas que ele fazia. E por que eu falei para vocês? Eu não vou deixar passar em branco uma mensagem que depois eu vou fazer a repostagem dela no feed, nos stories, que é a mensagem que está contida no livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, intitulada Cantiga. E olha que bonito, isso aqui é poético demais, e ela foi musicada. Então, olha que bonito que é isso daqui também, que o Jerônimo trouxe para a gente com propriedade. Cantiga. Canta, nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor, gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus, a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora a saudade, de noite, noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Jerônimo Mendonça, no livro Escalada de Luz. Na minha modesta opinião, se eu tenho como a palestra de Jerônimo Mendonça a mais tocante para mim, a intimidade espírita, dentre as mensagens, as poesias de Jerônimo, Cantiga realmente é a que mais me toca o coração. Então, eu falo, ele fazia muitas trovas, muitos versos, trazia mensagens, e uma vez até foi perguntado a ele por que ele assinava as mensagens que ele recebia. Porque ele dizia o seguinte, que certamente as mensagens que ele recebia
eram mensagens inspiradas pelos amigos espirituais. Mas como os amigos espirituais não faziam a identificação, ele mesmo colocava a autoria dessas mensagens como dele. E a grandiosidade de Jerônimo, que apesar de ter colocado como suas essas mensagens, essas histórias, o que nós podemos dizer com muita propriedade para vocês? Nenhum direito autoral ficou para ele ou para seus familiares. Todas as obras produzidas pelo Jerônimo, os discos, as mensagens, as gravações dos discos, como eu estava falando, os livros que ele escreveu foram todos revertidos ou para os Ceareiros de Jesus, o Centro Espírita, ou para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então eu falo assim, tanto faz, né, ser a autoria de um espírito ou dar o nome dele, porque não ficou para ele, não ficou para trazer algum benefício, né, próprio para ele, né? Então, próprio para ele é bom, hein, João Carlos? Tá legal, hein? Próprio para ele, não precisa nem dizer, né? Pior se fosse próprio para mim mesmo. Aí é o pleonasmo hiperviciante. Mas o que a gente coloca assim, vejam, João Carlos chegou a fazer esta viagem de Uberaba a Ituiutaba. E ele percebeu, não foi ao longo de uma viagem assim quinzenal, como o Jerônimo fazia, mas o João Carlos fez uma viagem, foi e voltou no mesmo dia, como o Jerônimo fazia. Ele saía no sábado e voltava na madrugada, amanhecendo domingo. Então era uma viagem extremamente cansativa. E voltar 250 quilômetros, salvo engano, foi mais ou menos isso que João Carlos contou para nós. Então vejam, o que você faz para passar o tempo enquanto você está viajando? Vai falando, conversando, e ele não perdia tempo, né? Fazia brincadeiras, trovas, e nessas e outras a Márcia anotou essas duas, uma fazendo referência a André Luiz e a outra, e a outra a Eurípides Barçanufo. E eu falo para vocês que realmente quando você faz uma viagem e o tempo demora para passar, né? Demora para chegar, parece que a viagem de volta ela sempre parece que é mais curta do que a viagem de ida. Parece que nunca chega. E então aproveitar o tempo para uma coisa útil. Então ficavam, né, naquele duelo como se fossem repentistas. Os repentistas eu acho incrível. Eles tudo bem, eles já podem ter uma linha própria daquilo que eles vão falar, se é falar da moça, do rapaz, de alguma situação, ele já tem alguma coisa, um esboço já preparado. Eles só vão fazendo a mexida, mas tem que rimar, tem que ter a poesia naquilo, né? O repentista ele é fantástico por isso, apesar dele já trazer a essência pronta, o complemento depende da rima, e é na hora ali, vai saindo e vai falando aquelas coisas bonitas, né? Essas poesias do cancioneiro popular. O Jerônimo fazia isso, trovas nas suas viagens, né? João Carlos está dizendo que a Márcia tem uma conversa bastante agradável. Acredito que viajar ao lado dela não vê o tempo passar. Com certeza, né, João Carlos? Com certeza mesmo. E nós estamos, né, aguardando. Eu preciso pegar a Kátia para ver se a gente alinha de certa forma, né? A gente alinha de certa forma a ideia da live com a Betânia, que é a filha da Márcia, né? O João Carlos falou que terceirizou para a Kátia a informação do epitáfio. Muito bem, João Carlos, está certo, né? É isso mesmo. Tem que terceirizar para quem está lá. Kátia, se vira. Se bem que começando as aulas agora,
pelo que eu vi a postagem da Kátia, primeiro dia de aula das crianças do Lar Espírita após do amanhecer, a Kátia deve estar hiper mega atarefada, mas se vira, João Carlos, você tem até o fim do mês, até terminar esse livro para trazer essa história do epitáfio, se tem alguma coisa ou não. Eu vou perguntar para o Nicola, se o Nicola sabe o que está escrito. Joga o Nicola na fogueira. Ué, ele não fica trazendo os casos para a gente? Se ele traz os casos para a gente, ele que se vira para trazer a resposta. Ele fica jogando essas coisas aqui e a gente gera curiosidade. Então é importante. Agora o que eu queria falar com vocês, né, desta mensagem, desta poesia maravilhosa que é cantiga, eu consigo, além do lado poético de Jerônimo, quando ele fala assim, né? Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim, né? Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. O Jerônimo, ele tem esse lado muito próprio de falar tanto das estrelas como também da rosa. E eu lembro na Intimidade Espírita, quando ele termina de contar a história da princesa e do jardineiro, ele fala assim: receba você, meu amigo, esse abraço afetuoso do aprendiz do jardineiro. Olha só, ele se intitulava o aprendiz do jardineiro, aquele jardineiro, vocês que ainda não ouviram Intimidade Espírita, vocês estão perdendo. Eu faço questão que cada um de vocês comecem, né, de vez em quando, peguem lá uma das palestras que está lá no nosso canal do YouTube. Temos mais de 20 palestras em áudio que foram gravadas rudimentar em fitas cassete, que muita gente não sabe nem o que é isso. João Carlos é especialista, o Will também rebobinava uma fita cassete com esse instrumento aqui, olha, instrumento mágico que a gente utilizava para rebobinar a fita cassete. Qualquer dia nós vamos trazer uma fita cassete aqui para ver o que era esse objeto estranho, né? Não identificado, não era um OVNI, mas era alguma coisa assim. Então foram gravados em fitas cassete mais de 20 palestras do Jerônimo que foram conseguiram transformar em mídia de MP3 e depois mídia MP4, que está lá no nosso canal do YouTube. Por sinal, eu estava conversando até com um amigo nosso, porque nós já fizemos praticamente, tirando o livro Nas Pegadas de um Anjo. A Isabel falou que tem os aparelhos ainda, que legal. Tirando Nas Pegadas de um Anjo, praticamente nós já fizemos todos os livros do Jerônimo. Nem todas as mensagens, porque algumas mensagens, numa mensagem, tinha uma palestra inteira lá, num dos livros, que fugia um pouco de um assunto para se trazer numa live. Tanto que quando nós formos trazer o próximo livro, O Gigante Deitado, a história da vida e obra de Jerônimo Mendonça, nós também vamos ter que fazer uma pincelada, porque nem todas as histórias dá para trazer para uma live, e às vezes nós vamos ter que trabalhar 2 ou 3 histórias, são histórias curtas, para a gente trabalhar numa mesma live. Então eu vou ter que fazer um trabalho pincelando. Eu já passei uma atribuição para um amigo aí, mas ele está um pouco atarefado, então ele não teve tempo ainda de fazer esse pente fino, né, nesse livro, para que a gente possa, a partir de meados de março, daqui a praticamente um mês, né, nós começarmos a estudar o novo livro. Hélio, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Então, aí eu estava pensando comigo, Roberto Carlos também tem história com rosas vermelhas. É verdade, João Carlos. João Roberto Carlos distribui ao final dos seus shows rosas vermelhas, com certeza. Tem tanto que existe uma ligação muito forte entre Roberto Carlos e o Jerônimo Mendonça.
Vejam que aquela vez o Chico falou que eles estavam na mesma vibração, por isso que ele recomendou que o Jerônimo fosse à procura do Roberto Carlos, e realmente foi tudo de bom naquela procura, que resultou uma doação generosa do Roberto Carlos para a construção do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E a ideia, né, estou pensando nisso, vamos ver, quando a gente terminar o livro O Gigante Deitado, e talvez até lá o João Carlos terminando o Gigante Deitado, quem sabe a gente consiga trazer, né, eu e o João Carlos, uma live especial sobre o livro Nas Pegadas de um Anjo. Então, João Carlos, já adiamos então, Nas Pegadas de um Anjo fica para o final do livro O Gigante Deitado, vai te dar tempo suficiente para você ler, para você de repente falar, nós vamos pegar a história tal, porque embora seja um romance, ele traz algumas histórias envolvendo os personagens com um fundo bem interessante para as nossas reflexões. E talvez, não vou prometer para vocês, mas talvez eu faça no final. João Carlos, tem umas teorias no melhor estilo fofoca espírita. João Carlos, lembre da lição de Sócrates sobre a fofoca, né? Não é bem sobre a fofoca. É bom, é verdade, é bom e é útil. Se não é verdade, nem bom, nem útil, não passe para frente. Isso aí é sobre a maledicência. Então não tem que fazer fofoca espírita, João Carlos. Sossega o facho aí e só fale daquilo que você tem certeza. Achismo tá cheio de gente achando um monte de coisa. Tá bom? Então, João Carlos, nós adiamos o projeto, tá? Para a gente vir para o final do livro O Gigante Deitado. Tá bom? Dá tempo suficiente para você fazer aquela peneirada nas histórias desse romance muito legal. Talvez, né, uma ideia que me passou pela cabeça, pensei comigo, o que eu posso trazer quando terminarem os livros do Jerônimo? Tá, pode ser, não vou prometer a vocês, que eu pegue aquelas 20 e poucas palestras que estão lá e ouça as palestras do Jerônimo, e em vez de fazer uma live toda segunda a sexta, a quinta, desculpa, né? Eu possa trazer uma live por semana comentando uma a uma as palestras do Jerônimo. Uma a uma, acho que seria bem interessante. Mas isso é um projeto lá para frente, viu? Ari, boa noite, seja bem-vindo. Puxão de orelha ao vivo. Claro, ficar fazendo fofoca espírita, né, claro? Para, né? Fofoca espírita. João Carlos, acha? Regina, boa noite, seja bem-vinda. É que João Carlos é tão querido que a gente pode brincar com ele, né? Não é puxão de orelha, não. Ele sabe muito bem que não é assim que... Nem doeu. Não foi, não. O João Carlos sabe. A gente sabe que o João Carlos é muito querido para a gente brincar com ele, inclusive, nesse processo, né, João? E João Carlos, então, fica combinado, né? Esse processo de fazermos a live sobre Nas Pegadas de um Anjo está prorrogado para o final do livro O Gigante Deitado. Então, se der certo, se eu conseguir realmente fazer esse processo, né, de ouvir as mensagens do Jerônimo, a palestra, e trazer a essência delas para uma live, eu acho que ficaria bem legal. Não vai ser a mesma palestra do Jerônimo, obviamente, mas trazer para uma live a essência da mensagem. Jerônimo comentou quais foram, né, agora o pleonasmo, o ponto pontual da mensagem da palestra tal do Jerônimo. A da intimidade espírita até posso trazer a história da princesa do jardineiro, mas, né, vamos com calma aí, que tem muito chão pela frente ainda. Para nós finalizarmos, tá, antes de... Eu vou ler novamente o caso 63, que é Entre Trovas e Viagens, e amanhã tem uma história muito boa
que é a live de número 64, intitulada Educação da Criança, tá? Então vamos ouvir novamente a Entre Trovas e Viagens, depois eu leio novamente a cantiga, tá bom? Então vamos lá. Durante as viagens para Uberaba, em meados dos anos 1980, além das costumeiras brincadeiras, Jerônimo e Márcia França iam improvisando trovinhas em um duelo de bom humor e muita evangelização. Gracejavam sobre os problemas da existência, elucidavam questões espirituais, fazendo a alegria de todos. Em uma dessas viagens, Márcia França anotou as trovas improvisadas por Jerônimo com os seguintes versos. Esta trovinha singela, que meu coração diz, encontra a mensagem bela que nos traz André Luiz. Eurípides Barçanufo, este grande trabalhador, com o evangelho no coração, distribuindo o amor. Jerônimo era apaixonado por versos e trovas, ditou várias mensagens espíritas em prosa, mas igualmente poemas belíssimos. Crônicas, novelas e romances também fizeram parte de seu repertório literário tão versátil. Muito bem, agora então nós vamos fazer a leitura. Daniele está por aqui, Ari, ela está por aqui. Nós vamos fazer a leitura agora da melodia, olha só, da mensagem cantiga, que eu vou postar depois também para vocês, que está no livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Cantiga. Canta, nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora saudade, dia e noite, noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Jerônimo Mendonça, no livro Escalada de Luz. Amigos, então, vamos, agora para as nossas vibrações. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Rosângela é a mãe do nosso querido Vitor, do Coração de Luz. Coração de Luz. O Vitor é um amigo querido também, que faz um evangelho no lar, aos domingos, às 20 horas. Projeto muito legal também. Então, vamos agora às nossas vibrações. Falo sempre àqueles que assim sentirem confortáveis, colocar um copo com água, mentalizar aquele ente querido que está necessitado, que está precisando de uma ajuda. E para todos nós, por que não? Por que não? Quem dentre nós não está necessitando de uma ajuda espiritual? Falo para vocês, se todos nós estivéssemos maravilhosamente bem, alegres, felizes e saltitantes, certamente a gente estaria fazendo outra coisa do que estar eu fazendo a live e vocês estarem aqui acompanhando. Não pensem, vocês já falei várias vezes, que porque estamos aqui na frente, apresentando uma live do caso do Jerônimo, que a gente é 100% alegria, 100% paz, 100% felicidade, Somos todos necessitados
de luz nesse perfil, como está dizendo, seja luz. Bem-vindo, querido amigo, querida amiga. Ari, vibraremos por você e por todos nós nesse exato momento, tá bom? Estamos então agora, vamos colocar a melodia da Ave Maria, esta melodia que nos eleva a alma e o coração, não é mesmo? Deixa eu fechar aqui, senão vai sair o som da minha voz falando lá. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos para serenar os nossos ânimos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando a nossa mente, o nosso corpo, deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que embala os nossos corações, que nos envolve, nessa energia de paz que vem das esferas luminosas. Encontramo-nos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir: Mestre, bondoso amigo de todas as horas, auxilia-nos neste momento. Auxilia-nos a vencer as dificuldades do caminho. Dá-nos a paciência, a serenidade, a tranquilidade tão necessária para superarmos os reveses do caminho, que não são fáceis, mas confiemos na sua providência, na providência divina que ampara cada um de nós. Confiemos e rogamos que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já passou por ela, que vai chegar depois. Abençoe as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes faça uma visita aos lares de cada uma dessas pessoas, cujos nomes estão gravados na tela. Auxilia os mestres, auxilie também a cada um de nós, abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, lembrarmos também dos velhinhos dos asilos, das crianças desamparadas nos orfanatos, dos nossos irmãos presidiários, no sem-teto, os nossos irmãos que ainda estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão ampare esses corações, derramando sobre cada um deles os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, nós encerramos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor.
Que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês. Boa noite, Amelina, seja bem-vinda. Chegou para a prece. E eu agradeço cada um de vocês e desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.